E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui pronto para mais uma videoaula e convido todos vocês a virem comigo para a gente começar mais esse momento de grandes aprendizados em que a gente faz essa discussão bacana, onde eu expresso conteúdo, vocês refletem na casa de vocês e acabam deixando marcado na cabecinha de vocês aquilo que chama mais a atenção de vocês sobre o assunto que está sendo abordado. Hoje a gente fala sobre história. A gente finaliza o conteúdo de história hoje e mais tarde já reflete também sobre todos os assuntos de história que a gente tem discutido desde o início desse bimestre. Pessoal, a gente começou nesse bimestre falando sobre mídia, né? Falando sobre mídia, falando sobre jornalismo, sobre divulgações. E a gente continua nesse mesmo assunto, só que procurando viés diferentes. Peguem o livro de vocês, de história, tá? Módulo 4, lá na página 262, onde a gente começa a falar sobre o consumismo no Brasil. Vamos lá? Bom, pessoal, nós falamos antes, né, sobre como é que foi toda essa evolução da mídia, né? Quando eu quero falar de mídia, eu quero falar de quê? Da atuação da imprensa, né? Desde que as pessoas passaram a fazer divulgações através dos meios de comunicações, que seriam esses meios, os jornais escritos, né? As revistas, aí surgem então os aparelhos de rádio e logo em seguida as televisões, que se tornaram assim fortes veículos de comunicação e que até hoje a gente utiliza como principal meio de comunicação. E a gente fala que as pessoas que trabalham neste ramo é chamado de imprensa, que são os jornalistas, os redatores, escritores e muitos outros. Vamos aí para a página 262, que a gente vai falar sobre o consumismo. Como é que esse consumismo se deu potencialidade em relação a essa força da propaganda no Brasil. Vamos lá? Na página 262 a gente tem aí duas imagens que mostram para a gente duas propagandas, né? Primeiro tem uma que está propagando a compra de um refrigerador, né? de uma geladeira, que em segundo é um chuveiro elétrico, né? Então, as duas propagandas, elas são anúncios, né? É uma revista, o nome da revista é O Cruzeiro, né? E a outra, o nome da revista é A Cigarra, em que elas estão anunciando produtos eletrônicos para serem comprados. E eu pergunto a vocês, essa propaganda, ela chama a atenção de vocês, né? Prende a curiosidade para saber como é que funciona este produto? É claro que esta propaganda é uma propaganda com um design antigo, né? Hoje em dia nós temos propagandas com muito mais recursos de mídia que deixam a divulgação desses produtos cada vez mais atraentes. Mas daqui foi no ano de 1930 a 40 onde foi lançado essas propagandas, então a gente tem que dar uma moderada aí nas expectativas dessa propaganda. Mas percebam que eles colocam nessa propaganda aí muitas qualidades que chamam a atenção do consumidor, para que ele possa então estar comprando. E o papel da mídia, né, da imprensa, é fazer com que esta comunicação, né, de venda e consumismo vá a lugares cada vez mais distantes, abranja cada vez mais populações, maiores territórios, que cada vez pessoas com mais distanciamento do comércio possam estar comprando e tomando conhecimento da venda deste produto. Então aí no livro pergunta assim, quais produtos estão sendo anunciados em cima? A gente já falou, né? Uma geladeira e um ventilador, né? Um ventilador elétrico. Ventilador não, perdão, um chuveiro elétrico, né? Na 2, ele pergunta, em sua opinião, vocês acham que essas divulgações influenciaram o aumento das vendas daquela época? E aí, gente, vocês acham que essas divulgações influenciou o aumento das vendas? Com certeza, né? A propaganda, ela faz com que haja um estímulo, e é um estímulo forte, para que as pessoas possam estar adquirindo produtos através do consumo, muitas vezes porque elas realmente necessitam, outras vezes sem necessidade, apenas por estarem sendo
compradas pela propaganda, que é o que a gente vai falar logo logo. Mas enfim, olha, essa força da propaganda no Brasil trouxe muitos pontos positivos. O primeiro foi a evolução do comércio. O comércio, então, evoluiu muito. E com a evolução do comércio, a economia do país acaba crescendo também, né? Porque circula mais dinheiro, as pessoas fazem esse esquema de troca, mais produtos são industriados, são comprados, né? São produzidos no Brasil, mais objetos são produzidos, outros são importados, né, de fora para dentro do Brasil, eletrodomésticos, móveis e muitas outras coisas. Aí, ó, na metade do século XX foi onde nós tivemos aí o principal, o súbito, onde mais teve potencialidade de produções industriais no Brasil. Foi onde as empresas mais produziram eletros no Brasil. Claro que com isso a sociedade também mudou, né? O que mudou? As cidades mudaram, porque a indústria produzindo mais, é claro que as construções iriam ter diferentes estruturas, né? Nós íamos ter eletrodomésticos com mais recursos, né? Iriam existir a construções de novas fábricas, implantações de novas fábricas. Com isso, iria precisar de mais mão de obra, então mais pessoas iriam ter oportunidade de emprego, ia ter a criação de meios de transportes, né? Carros e vários outros produtos que estavam sendo criados no mercado para venda e consumo. Então vocês observam que essa força da propaganda, né, em conjunto com o consumo, foi o que potencializou o crescimento do nosso país e que até hoje influencia, né, fortemente no giro econômico do nosso país. Então, se você olhar, uma teia que está toda sendo ligada para que haja um crescimento. E nós precisamos entender a partir disso, é que a mídia ela tem força, a televisão ela tem força para a propaganda, né? E a propaganda estimula as pessoas, ou seja, nós, a comprarmos mais. Vamos aí então para a página 263, a gente tem sobre um pouco das diversidades, em que momento a gente tem esse disparo do crescimento industrial e do consumo no nosso país. Então a gente tem na página 263 falando sobre a era de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o presidente, né, que governou nosso país entre 1930 a 1940. E o Getúlio Vargas, ele foi um cara que estimulou, né, a implantação de novas fábricas e com isso ele fortaleceu o comércio dentro do país. Com novas fábricas no país, logicamente o nosso país estaria produzindo mais, né? Ele estaria fabricando mais produtos industriais, ou seja como for, né? De que tipo de produtos aquela fábrica estaria trabalhando. Isso geraria renda, traria o aumento de renda da população, faria com que o comércio gerasse mais. E também o Brasil estava se enriquecendo mais, porque com essa fabricação ele poderia estar fabricando tanto para a população nacional, que é a brasileira, como também exportando para fora do Brasil. Então, aquela ideia da matéria-prima, né? Da matéria-prima ser algo positivo, que estava sendo exportada para fora do país, que estava sendo serventia mais para fora, agora passa a ser nossa de verdade, né? Quando a gente usa a matéria-prima para produzir objetos no nosso próprio país, ser veiculado dentro do país e também exportado para fora, mas claro, vendido e não mais de graça, não mais roubado, né, como era antes. Mas é claro que isso não tinha acabado por completo, essa exportação dessa matéria-prima no Brasil. Bom, então Getúlio estimulou a criação de fábricas de 1930 a 1940, mas aí, quando foi em 1950, né, vocês podem estar observando isso no livro de vocês, aí nós temos então o governo de Juscelino Kubitschek, que a gente chama de JK. O governo de JK, né, que é o Juscelino Kubitschek, também foi alguém que intensificou a industrialização. O que foi essa industrialização? Ele estimulou a produção
de eletrônicos e indústrias, nas indústrias. Foi quando surgiram os automóveis cada vez mais atuais, né, movidos a álcool, né, a combustível. Foi quando nós tivemos automóveis já com alguns utensílios eletrônicos, né, automáticos, direções com as direções, né, as direções já mais atualizadas. Então, a partir do governo de Juscelino, a gente tem aí um estímulo gigantesco para as indústrias, né? E ele também faz com que as indústrias de outros países, estrangeiras, né, passassem a investir nas produções do nosso país. Então, realmente, na época de Juscelino Kubitschek, teve um grande investimento nessa parte industrial. Além disso, ele também investiu nos setores de energia, né? Ou seja, ele investiu no aumento de circulação de energia no país, que é algo muito necessário. Nas indústrias elétricas, né? O que fazia com que os setores pudessem trabalhar mais, pudessem produzir mais. E o que fez com que o giro econômico, né? O crescimento da economia do nosso país, no Brasil, crescesse avassaladoramente. Então foi um passo gigantesco no governo de Juscelino Kubitschek, né? Então esses avanços nesses setores, né, foram incentivados pelo governo de Juscelino, fazendo com que aumentassem a produção de eletrodomésticos e automóveis. Então é importante saber disso. Então, na época do governo de Juscelino, a produção de indústrias foram aumentadas, fazendo com que o comércio e a economia aumentasse, ficasse gigante no nosso país, né? Fez com que isso subisse assim, né, de maneira incalculável, né? Onde nós temos aí um aumento de produções de eletrodomésticos e automóveis e com isto, né, a procura de compra e de venda no nosso país. Aí nós temos aí, na página 263 também, uma foto que mostra, né, em 1960 no Rio de Janeiro, pessoas circulando por uma área comercial onde eles estão à procura de compras, né? São roupas, são sapatos, são materiais de todas as formas. Gente, nós vamos pular essa atividade da página 64, porque vocês vão fazer ela sozinhos depois, é uma interpretaçãozinha bem simples do que a gente falou agora recentemente, e vamos falar sobre as propagandas no nosso país, né? Vamos falar de propaganda aí na página 265, que está ligado ao que a gente acabou de falar. Então, nós temos aí a propaganda agora, né, como foco para a nossa discussão. Nós sabemos que a propaganda ela começa logo lá no século XIX, né, antes do século XX, lá no século XIX, quando ela começa a ser colocada nos jornais e revistas. Então, o que era essa propaganda? O que é a propaganda? Né? Quando eu divulgo, né, um assunto, um produto, fazendo com que as pessoas que estejam recebendo aquela divulgação acreditem e comprem a minha ideia, né? Elas acreditem na minha ideia, fazendo com que elas consumam aquela ideia. Então, se ela consome aquela ideia e aquilo for uma venda, ela naturalmente vai comprar aquela venda. Então, isso é propaganda. Então, ela começa já na divulgação nos jornais, depois ela vai para as revistas, né? E aí, quando chega o século XX, com a chegada do rádio e da televisão, então isso tem um aumento gigantesco, uma influência muito grande para o consumo no nosso país. Então só recapitulando, a propaganda é uma forma mesmo da comunicação, da compra e da venda. É quando eu tento convencer de maneiras diferentes a propaganda alguém do que eu estou falando de ideia. Quando eu falo de maneiras diferentes, é que a gente vê, por exemplo, que hoje em dia as propagandas elas estão cada vez mais avançadas. A gente vê propagandas aí que o pessoal canta músicas, né, tentando vender um produto. As pessoas vão para a rua fantasiadas de alguma coisa para vender um produto, eles panfletam um produto. A propaganda ela tem evoluído cada vez mais e hoje em dia existem pessoas que estudam isso, né? Tem pessoas que são formadas em propagandas e marketing
para poder estar trabalhando com isso, para vocês verem o quanto isso tem força no nosso meio, na nossa sociedade. Aí, na página 265, a gente tem aí uma paginazinha de uma propaganda, né? Essa propaganda antiga, né? Do século XIX ainda, 1895, onde a gente tem aí uma divulgação, um anúncio de um remédio. E olha que bacana, ele coloca assim: eu era assim, né? Aí tem uma foto de um cara meio doentinho, quase fiquei assim, né? Ele coloca aí também uma caveirinha. Mas ele disse que depois que comprou o remédio, conseguiu ficar assim, né? Bonitão, bem novo, né? Bem sadio. E aí ele fala que acabou então com a tosse, com bronquites, asma, rouquidão e escarro de sangue. Então ele está vendendo então um xarope. Xarope peitoral de Jataí. Olha aí. Então, dentro dessa propaganda aqui, né, veja como ele é criativo, como ele ilustra a propaganda. As pessoas que comprarem esta ideia, ela vai comprar esse xarope. Né? Então, isso é puro marketing, pura propaganda. Aí nós temos do lado também dessa imagem um texto que fala sobre a força da propaganda. A propaganda ela deve ser exagerada. Quando você vê que eles exageram, coloca até a foto de uma caveira. Quase que morri, né? Ele coloca assim, quase que eu fiquei assim, quase igual uma caveira. Mas, depois que eu tomei o remédio, eu fiquei bonitão, né? Fica sadio, com essa cara de saudável. Então, a propaganda ela tem essa característica de exagero, né? De fazer com que as pessoas acreditem naquele exagero e chame a atenção das pessoas aquele texto de propaganda, fazendo com que elas comprem a ideia e comprem o produto. Mas é muito interessante que a gente pare para pensar no seguinte ponto, que nós temos que ter um discernimento mínimo para saber que a propaganda ela é convincente, mas nós precisamos não ser manipulados por ela. Porque muitas pessoas hoje em dia têm problema compulsivo em estar comprando tudo que vem em propaganda sem necessidade, né? Porque a propaganda ela tem essa força. Então é necessário que a gente tenha esse discernimento de ver uma propaganda, ver que aquilo é bacana e não precisar comprar. A não ser que você realmente tenha aquele financeiro sobrando e esteja precisando daquele produto e aí você pode comprar. Porque realmente, por exemplo, todos os dias saem celulares novos, né? Todo dia saem celulares novos na televisão, novos tipos de TVs, modelos de TVs. É uma TV que obedece ao comando da fala, é uma televisão que é 3D, como os celulares, agora tem um celular que dobra, né? Enfim, todos os dias nascem novos produtos. E a gente fica encantado, porque a gente sente a necessidade, né, de comprar aquele produto para se sentir superior, para exibir para alguém que você tem aquele produto atualizado, né? Tem um cordão de ouro, esse aqui é 24 quilates, isso é só 18. Então você diz assim, na minha casa eu já tenho uma televisão que ela obedece ao comando de voz, né? Isso é muito chique. Então tem que ter cuidado para que a gente não caia nessa tentação da propaganda, para que a gente não saia comprando tudo sem necessidade, né? Deixa mesmo para comprar, deixa para consumir quando realmente for necessário e obedecer principalmente ao bom senso e depois, então, ser convencido pelas propagandas. Então, assim, essas armadilhas, né, que a propaganda traz aí, a gente tem que ter cuidado, porque ela faz com que você se sinta com um ego lá em cima, né? E isso pode tirar uma dose de bom senso da sua cabeça. O que é necessário que a gente não perca o bom senso, né? Perca o equilíbrio mental. Muitas pessoas perdem esse equilíbrio mental diante das propagandas, porque elas querem comprar compulsivamente e não se controlam mais. Tudo que elas veem, elas querem comprar e acabam perdendo muita credibilidade a respeito disso. Pessoal, vamos estar agora passando para a próxima página, né? Página 266, a gente fala sobre o incentivo no consumo. Né? Então, o que foi esse incentivo? O livro traz para esse incentivo de modo que a gente pense agora que se foi forte a propaganda nesse período do século XIX, imagine então com a chegada
dos novos meios de comunicações do século XX. Quando a gente tem outdoors gigantescos, que você sai... Quem já foi em Sobral, uma cidade grande, mais próxima da gente, vê que lá tem muitos outdoors, né? Muitas placas bonitas, com fotos de pessoas bonitas, com fotos de materiais bonitos, industrializados, que a gente está sendo convencido da compra daquele material. Então, com esse incentivo nos meios de comunicações, o Brasil começa então a influenciar cada vez mais os brasileiros a comprarem. Então, e tudo isso difundido da propaganda. A propaganda influencia a uma compra exagerada das pessoas. E elas compram tudo, elas compram automóveis, elas compram eletrodomésticos, elas compram móveis, compram roupas, compram joias, tudo influenciado pela propaganda. Então, a partir do século XX, quem não tinha o hábito de comprar, passa a ser um consumista também. E isso principalmente depois dos anúncios mais modernos, né? Onde esses anúncios passam a alcançar locais e pessoas cada vez mais distantes. Porque, por exemplo, o anúncio na televisão, ele sai no mundo todo. Alguém que tem uma fábrica, por exemplo, em Minas Gerais, ele divulga na televisão, a gente consegue ver aqui no Ceará, consegue ver em São Paulo, consegue ver no Rio de Janeiro, consegue ver nos Estados Unidos. Então esse anúncio ele vai para o mundo todo na televisão, né? E aí a gente tem então esse incentivo do consumo dentro do século XX, esse aumento do consumo, né? Bem na página 366 também, bem embaixo, a gente tem assim, quem podia consumir os novos produtos? É claro que esses produtos eles entram no mercado de trabalho com um preço, né, um pouco salgado, um preço lá em cima. E esses valores, eles não estão acessíveis a todas as pessoas, né? Só quem tem aí um salário bom, que é de classe média, né? Tem um salário razoável, tem acessibilidade à compra desses produtos. E ainda assim é da nossa população. Sai um carro novo do ano, não é todo mundo que pode comprar, né? Uma televisão nova, né? Com novos recursos, não é todo mundo que pode comprar. Então é importante ter esse senso, né? do que está acessível à minha renda e o que não está. Eu não preciso ficar de fora desse grupo de consumidores, mas eu também não preciso comprar tudo, né? É necessário ter esse bom senso, então, do que você pode e do que você não pode. Vocês, enquanto crianças, né? Sai um brinquedo eletrônico que você nem precisa tanto desse brinquedo, que você tem outros, mas você quer porque quer aquele boneco que anda e que fala, então não precisa. Se esse boneco for muito caro, então aí é que você não precisa gastar com isso, né? Vamos ter essa maturidade de entender que o consumo, essas propagandas, elas fazem com que você fique ali fissurado e dominado por ela. E nós podemos ser maiores que isso, né? Não ser dominados por isso. Então vocês veem essa força da propaganda no Brasil. Então, para seguir, o livro faz só um parêntese, o livro abre aí um parêntese para fazer uma ligação da propaganda com a política no Brasil. E a gente refere principalmente ao período da ditadura militar, que a gente falou lá no capítulo 7, né? Onde nós sabemos que a ditadura militar foi um governo de repressão, né? Foi um governo de tortura, onde as pessoas foram perseguidas, foram um governo de censura, onde foi proibido pensar, né? Então, quem era contrário às ideias do governo não podia expressar sua opinião. Eles eram perseguidos e torturados, e isso qualquer pessoa. Então, não podia ser contrário ao que o governo dizia. Eram obrigados a pensar com o governo. E a propaganda, ela veio ameaçar esse tipo de governo, porque ela fazia com que a informação fosse vinculada sem que eles pudessem ter controle disso. Então, assim, o que eles fizeram? Eles manipulavam essas propagandas. Eles tentavam de todas as formas que as propagandas que fossem para a televisão, para o rádio, para os jornais, fossem todas propagandas que fossem de acordo ao governo, que fossem favoráveis ao governo. Nenhuma propaganda que não fosse favorável, ou seja,
qualquer propaganda que fosse contrária ao governo, que levantasse críticas ao governo, que falasse mal daquele governo, né, que expressasse o lado negro daquele governo, ela era tirada de tempo, ela era tirada do ar, né? E isso é opressão, isso é ditadura, né? Algo que a gente nunca mais vai querer para a população brasileira, né? Ninguém pode ver obrigado a outra pessoa pensar, né, de forma pensar igual aos outros. A gente tem a liberdade de pensar como a gente pode pensar, expressar a nossa própria opinião. Então, o livro traz aí na página 267 uma propaganda divulgada, né, no jornal, onde ela propagava que o governo da ditadura era o futuro, né? Era o que era bom para o país. Então ele pegaria uma flor fechada, um botão, e bem embaixo ele diz que a flor abriu. Aí diz assim, então o futuro chegou. Só que não era bem isso, né? A gente sabe que a ditadura não teve nada de evolução, nada de futuro. Era só regressões mesmo, era mesmo muito sofrimento, nada que pudesse ser aproveitado. Isso é só a título de conhecimento, tá bom, gente? Para finalizar o nosso assunto, vamos para a página 270, aí depois da atividade, onde a gente tem, então, a inclusão da internet como também uma potência na propaganda, né, na divulgação de produtos para o estímulo da compra. E a gente tem uma situação aí bem engraçada com os personagens que a gente vai ler agora. Ó. O personagem está em uma casa e a criança, o nome dele o Plínio, está assistindo televisão e ele vê a divulgação de um par de patins, uns patins aí para ele poder estar andando de patins, né? De par de tênis de rodinha, né? Tênis de rodinha. E aí ele fala assim, mãe, olha aqui esse tênis, é o tênis do Supermax, né? Vocês já viram? Ele tem rodinhas, ele brilha. Eu quero esse tênis, ele diz para os pais dele, né? Aí os pais começam a conversar. Né? Ontem nós compramos um par de tênis para você, meu filho. O seu tênis estava velhinho, você não precisa de outro. Você foi comprado um ontem, você não precisa de outro hoje. Aí o pai dele diz assim, eu sei que você merece vários tênis novos, mas você lembra que a gente já conversou sobre isso, que não pode comprar tudo. E aí ele fala de uma coisa que é interessante, sobre o consumir, né? Sobre consumir por consciência e consumir por impulso. O que vocês acham que é isso, né? Consumir com consciência e consumir por impulso. O que vocês acham que é isso? Consumir com consciência é você ver a divulgação do produto, sentar e pensar. Eu realmente preciso desse produto? Eu realmente tenho dinheiro para comprar esse produto? Será que eu comprando esse produto não vai faltar outra coisa que é essencial, que esse produto não é essencial neste momento? Né? Será que eu já tenho o suficiente? Será que eu realmente preciso comprar isso agora? Então é importante estar pensando nisso. Isso é consumir com consciência. E o que é consumir por impulso? É você ver o produto, gostar e já comprar. Isso é impulso, né? Depois vem as consequências e você não sabe direito como lidar com isso. Então aí o livro traz essa ideia, né? E ensina para nós que o correto é consumir com consciência. Então quando vocês verem uma propaganda na televisão ou no rádio ou no jornal, né, de um brinquedo novo, de uma camisa nova, de um tênis que tem rodinhas, pensem antes, será que eu preciso realmente desse tênis agora? Será que não pode ser depois? Será que meus pais estão podendo comprar agora? Será que ele é muito caro? Será que é muito barato? Compensa comprar agora ou não? Né? Tem que pensar nisso para depois fazer esse investimento. Se não for para comprar agora, não compra, não tem problema, compra depois. Tá? Compra em outro momento que for mais favorável para a compra desse produto. Então, nós devemos sempre avaliar o produto, as condições de divulgação, antes da ideia de comprar este produto. Tá bom, gente? Então, a gente fecha esse assunto de propaganda e incentivar o consumo no Brasil e vai ficando para casa a atividade da página 264
Vou até marcar aqui, casa 27, 264, página também 268 e 269, né? São as últimas atividades de história. Eita, que o ano tá acabando, gente. E também a atividade da página 272. Pronto. Façam essas atividades, mandem as fotos para mim. Um beijo, tchau, tchau, gente. A gente se vê a qualquer momento. Fiquem com Deus.